Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Hoje nós vamos falar sobre as doenças respiratórias, que são tão típicas, né? Neste momento de outono, inverno, mas que podem também se confundir com os sintomas do novo coronavírus. Como identificar, então, essa diferença? Para falar sobre esse assunto, eu recebo o doutor João Carlos de Jesus, que é pneumologista. Seja bem-vindo, doutor. Oi, Priscila, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Bom, e também recebo aqui a doutora Anne Caroline, que é ginecologista. Seja bem-vinda, doutora. Oi, obrigada pelo convite também. Que agradeço. Bom, nós vamos falar então dessas doenças que são tão típicas agora nesse momento, todas as ites, né, doutora? Eu queria que o senhor começasse a falar para a gente dessas doenças típicas, quais são e por que elas aparecem nesse momento do ano? Pois é, Priscila, como você falou aí, as inflamações, né, as ites, elas se fazem muito presentes nesse período de outono, inverno, por uma variação climática, né? É um período que as oscilações de temperatura ocorrem, as temperaturas tendem a ser mais baixas, né? A umidade do ar tende a cair na maior parte das regiões aqui do nosso país também. E essa umidade reduzida, essa baixa temperatura, faz com que os poluentes, né, principalmente das áreas urbanas, eles fiquem mais retidos, né, na atmosfera e a gente acaba inalando mais desses produtos, né. Essa baixa umidade do ar reduz também a umidade do nosso organismo, né. Isso leva a uma desidratação das mucosas, né, do nariz, da garganta, né, da faringe, dos brônquios, e isso acaba predispondo a uma inflamação maior. E aí vem as famosas ites, né? A rinite, a sinusite, as bronquites, né? Principalmente a asma, né? E algumas delas vão complicando com alguns vírus, né? Então, algumas pessoas têm rinite alérgica, né? E aí nesse período, aquela inflamação crônica que já está presente ali no nariz acaba piorando. Mas é muito comum também vir algum vírus e dar o gatilho aí para uma piora mais acentuada, né? Às vezes é um vírus mais simples, como o do resfriado comum, que vai gerar aquela dor de garganta, aquele desconforto nasal, e que depois pode complicar com uma infecção bacteriana, com uma sinusite, que vai precisar de antibiótico e esse tipo de coisa, né? E é nessa fase também que a gente fica preocupado com algumas doenças crônicas que podem piorar com crises mais graves, como a asma, né, que pode ter algumas exacerbações que levam o paciente ao hospital, que requerem tratamentos avançados e às vezes até internação e UTI. Não é só a Covid que nos preocupa nessa época do ano, né? E além das doenças respiratórias, a gente tem que lembrar também de doenças cardíacas, né? As cardiovasculares podem piorar também nesse período de temperaturas mais baixas, a pressão sobe, aumenta a chance de desenvolver um infarto ou uma arritmia. Então, de uma maneira geral, né, a maioria dos hospitais que são referência em serviços de urgência tem uma estatística que nesse período do ano há um aumento de 30 a 40% na procura dos prontos-socorros por doenças pulmonares e cardíacas. Doutora, aí no caso da gestante, né, a gestante que já tem também todas essas alergias, que já tem os problemas respiratórios, como fica o quadro dela nesse período? Bom, nesse outono e inverno, né, as gestantes por si só já são mais suscetíveis a adquirir infecções, né, porque elas já têm o estado da imunidade mais baixo mesmo, causado pela gestação. Então, nesse período, elas são mais suscetíveis a adquirir todas as ites que existem, né? Então, a gente redobra os cuidados com ela nesse período com relação às orientações que a gente já dá durante todo o pré-natal e nessa época do ano a gente frisa mais e ainda estimulando a vacinação, né? E quais são essas medidas, né, que são passadas também para essas gestantes nesse período? A gente orienta principalmente uma ingesta hídrica maior, é,
A gente recomenda a vacinação em qualquer período que ela descubra a gestação. Ela pode ser a vacinação contra a influenza, ela é recomendada a partir do primeiro trimestre. Então, assim que descobriu a gestação, não tem que ficar esperando as 12 semanas, que muita gente acha que tem que esperar para tomar a vacina, né? Então, e pacientes que são mais alérgicas, evitar tapetes, cortinas, lugares que possam juntar ácaros, para que elas não fiquem mais expostas, né? E evitar lugares muito fechados muito tempo, uso excessivo de ar-condicionado, que pode acabar desencadeando alguma coisa, mas... Uhum. Doutor, as pessoas que desenvolvem essas doenças nesse período, é porque elas já têm uma propensão maior, ou é a questão mesmo da friagem, né? As mães sempre falam, toma cuidado com a friagem. Tem a ver com isso, ou é realmente o próprio organismo da pessoa, as alergias que ela já tem? Olha, as duas coisas, Priscila, né? Acho que você pontuou que a gente vê muito no consultório mesmo. Existem aquelas pessoas que têm até uma herança familiar, né? É muito comum a gente ouvir, a minha mãe tinha rinite, o meu pai tinha asma, a minha avó tinha tal problema. E agora o meu filho está assim, o meu neto está assado, né? Então a gente vê uma herança, sim, um perfil de pessoas e às vezes, né, algumas pessoas percebem que tem algo na família, mas também dizem, isso apareceu na minha geração, não tinha na geração anterior, mas agora vários dos meus irmãos têm, o que que aconteceu? Né? Então existe sim uma carga genética, mas existe também a interação do ambiente, né? Um exemplo muito comum que eu vejo também são pessoas que moram, às vezes, em cidades urbanas, né, como, aliás, cidades grandes, poluídas, né? Vamos dar o exemplo de São Paulo, e aí decidem mudar para o interior porque a família tem problemas respiratórios. E aí, quando chega no interior, com aquela expectativa de que tudo irá bem, ocorre o contrário, tudo vai mal. Por quê? Porque no meio urbano você tem a poluição, é verdade. Mas no meio do interior, em áreas até mais rurais, você tem uma polinização muito intensa. Então, o meio, ele acaba condicionando também a forma como a sua mucosa respiratória vai se comportar. Então, uma pessoa que às vezes tinha que lidar só com a poluição em São Paulo, em um ar com uma qualidade não tão boa, às vezes pode se deparar, né, no interior, com uma gama de pólens e fungos que estão pela atmosfera que ela não esperava. E aí isso pode manifestar um problema que ela tinha potencial, né? E aí os cuidados gerais da mamãe, da vovó, eles são muito importantes. Então, esse cuidado de temperatura ajuda a proteger, sim, evitar o frio, evitar o gelado, né? Principalmente nessa época do ano que a temperatura oscila, né? Nós vamos ter dias quentes, dias frios, e isso acaba propiciando uma inflamação que não é desejada, que gera mal-estar, que pode atrapalhar o rendimento no dia a dia. Mesmo hoje, né? Eu sei que todo mundo está em casa, mas participar de uma reunião online, ter que falar, desgastar a voz, muitas vezes usando o ar-condicionado ou aquecedor, e você vai modificando essas condições que propiciam ao surgimento desses quadros. E isso eu estou falando de uma forma geral da população. Mas a gente tem que lembrar também que existem os vírus, né? Então, esses cuidados gerais são importantes, mas às vezes chega um vírus, e aí, independente do seu histórico familiar ou não, da temperatura ou não, se você é infectado, você acaba manifestando algum quadro. Então, tem vírus, né? Por exemplo, o rinovírus, um vírus super comum que causa resfriado comum. Quando ele acomete o nariz, a gente chama de rinite. Quando ele acomete a faringe, a gente chama de faringite. Isso. E a partir daí você pode desencadear uma série de doenças. Mesmo uma bronquite, que classicamente, né, a gente reconhece os asmáticos como um grupo de risco, é muito comum um vírus que se chama sincicial respiratório causar transtornos nessa época do ano, principalmente nos pequenininhos, mas não poupa os adultos, né? Então, quem nunca ouviu o relato, né, o testemunho de alguém dizendo: a criança de fulana está internada com uma bronquiolite. Veja, a bronquiolite é uma doença muito perigosa para as crianças e é causada por um vírus. E que hoje a gente já sabe que ela pode causar co-infecção com o vírus coronavírus, né? Então,
não é raro a gente ver adultos com quadros de bronquite, né, que tiveram Covid, mas muito provavelmente desencadearam essa bronquite a partir desse outro vírus. Então é um cenário de certa complexidade, não é tão simples, mas aquele conselho de cuidado, de beber água, de evitar, né, essa exposição que a doutora Anne comentou, né, cuidado do ácaro, da qualidade do ar, tudo isso faz muita diferença, é o principal. Né? E como a umidade do ar está baixa, a gente tem que reforçar a hidratação. Doutora? Oi. É basicamente isso que ele disse. Com as gestantes não muda, né? A gente só tem que tomar um cuidado a mais por elas já serem mais susceptíveis a qualquer tipo de infecção, né? E nesse período a gente reforça o cuidado para elas se hidratarem, reforça o cuidado para se ela já tem uma tendência mais alérgica a tirar qualquer tipo de objeto, tapete, cortina que possa acumular isso e orientar elas a realmente, principalmente nessa fase de pandemia, a evitarem ficar se expondo a ambientes fechados, onde que elas passem tempo com outras pessoas, muito tempo no ar-condicionado, para evitar o mínimo de exposição a não só o coronavírus, como todos os outros vírus que surgem nessa época do ano, né? Às vezes, Uhum. muitos vírus são mais danosos para as gestantes do que o próprio coronavírus. Então, não é porque a gente está no meio de uma pandemia que a gente vai esquecer que os outros vírus existem também. Doutora, a senhora Achei fala muito. inclusive de vírus respiratórios mesmo? Vírus respiratórios, adenovírus, rotavírus, o próprio vírus da influenza, que todo ano tem a campanha para vacinação, eles são muitas vezes são mais prejudiciais para a gestante do que o próprio coronavírus. Então, a gente tem que redobrar os cuidados nessa época, né? Porque não é só o coronavírus que agora está em alta, os outros vírus também estão aí. E eles também podem coexistir, então pode acabar prejudicando ainda mais um quadro, né? Que já seria ruim se coexistir com outro vírus que também é prejudicial, pode tornar a coisa bem mais complicada para a gestante. Doutora, a senhora queria Achei muito acrescentar alguma coisa? persistente. Sim, achei muito relevante isso que a Anne comentou, sobre os cuidados gerais com a gestante, sabe? Não é raro eu receber gestantes asmáticas ou alérgicas precisando de ajuda para controlar, né, a sua doença crônica durante a gestação. E nós sempre temos o cuidado, o receio de usar medicamentos, né, devido à situação ali da gestação, de não trazer efeitos colaterais para o desenvolvimento do bebê. E essas observações, embora sejam simples, né, de cuidados ambientais, né, essa profilaxia, essa prevenção, ela é fundamental. E na prática nós observamos, às vezes com muita dor no coração, ter que usar medicamentos mais potentes para gestantes que não tiram o gato de dentro do quarto, que não consegue colocar uma capa antialérgica num travesseiro, sabe? Então, esses tipos de cuidados têm que ser colocados em alta mesmo. Sim, E e aí doutora, que a gente fala que pode falar. o cuidado multidisciplinar é essencial. Às vezes, só o obstetra falando não é o suficiente para a paciente acreditar que essas mudanças realmente são eficazes, porque ela não consegue acreditar que o gato dela pode fazer tão mal para ela. E aí, às vezes precisa de um, dois, às vezes três especialistas para ela tentar entender que realmente são mudanças simples que vão fazer ela melhorar. E não um remédio específico, que não existe remédio milagroso. Se a gente pode dar todo o arsenal para ela, mas se ela não fizer parte dela, não vai resolver o problema. Uhum. E essa medicação, durante a gestação, ela é perigosa em que sentido? Ela pode, por exemplo, antecipar o parto, ou ela pode causar realmente uma má formação no bebê? Não, a maioria das bombinhas, né, que a gente fala que a gestante usa, algumas podem ter um efeito de
de dar taquicardia, então a gestante fica com uma sensação ruim, tipo de coração acelerado, de às vezes sentir mais cansaço. Algumas medicações podem sim, tipo, dar algumas contrações, mas não efetivamente entrar em trabalho de parto. Tanto é que antigamente uma bombinha bem usada a gente usava para segurar o trabalho de parto prematuro, hoje já está em desuso, mas a gente usou por muito tempo medicações respiratórias para controlar o trabalho de parto, né? Mas não causam malformações, mas muitas dessas medicações não têm estudos comprovados em gestantes, e esses estudos não vão ser feitos. Então, muitas das medicações acabam sendo classificadas como categoria C, que devem ser evitadas, mas no fim das contas, o que conta é o risco-benefício. Se a paciente está realmente precisando da medicação, a gente vai usar independente, porque se ela entrar numa insuficiência respiratória, vai prejudicar tanto ela quanto o bebê. Então, o risco-benefício sempre acaba contando mais. Doutor, vamos pontuar cada uma das ites, né? Para que realmente quem está em casa consiga identificar. Porque tem a rinite, sinusite, aí a gente tem a gripe e tem o resfriado, que são coisas diferentes, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente delas, dessas diferenças. Claro, Priscila, claro. Então, veja, eu acho que a grande dúvida surge em relação ao resfriado comum e à gripe. Isso é muito, muito frequente, né? E as pessoas costumam falar muito que estão gripadas. É um relato frequente dizer o seguinte: eu tenho gripe todo mês, eu tenho gripe toda semana. E por quê, né? Eu pergunto aos pacientes: por que você acha que está gripado? E geralmente a resposta é: não, meu nariz está escorrendo, está coçando. São sintomas inespecíficos. Então, existe uma forma de nós entendermos como a doença se manifesta. É claro que são doenças que muitas vezes vão variar a sua forma de apresentação, o que deixa muitas pessoas perplexas de ver em relação à Covid, né? Ora um está grave, outro está leve. Para nós é algo já conhecido, né? As infecções virais, elas têm espectros de sintomas diferentes, né, em pessoas diferentes. Então, um resfriado comum, ele é causado por um tipo de vírus, né? Geralmente é um rinovírus, pode ser um adenovírus também, que vai gerar uma irritação de via aérea alta. O que é via aérea alta? O nariz, a garganta, a região posterior da garganta, que a gente chama de faringe, né? Então, você pode ter ali no resfriado comum essa irritação do nariz, a rinite, a faringite, né? Fica esse desconforto alto, pode ficar rouco, né? Perder a voz, mas não se espera ter febre, não se espera gravidade, é um desconforto passageiro que nessa fase não exige grandes cuidados. Você pode fazer uma limpeza nasal com soro, tomar bastante líquido, tomar um chá, né? Se proteger do ar condicionado e esperar que alguns dias ele vai passar. Também é contagioso. Então é muito comum que as crianças tenham esse tipo de resfriado, né? Hoje a gente não está com as crianças na escola, mas se a gente chegasse nas escolas em tempos normais, você encontraria ali um monte de criança com o nariz escorrendo, com uma tossezinha e brincando ao mesmo tempo, né? E estaria tudo bem, né? Estaria rolando ali ah, as atividades habitualmente. É diferente a gripe. A gripe ela é causada pelo vírus influenza, né? De uma maneira geral. E existem os subtipos dos influenzas, que têm sido mais famosos aí nos últimos 10, 15 anos, né? Hoje a gente não fala só influenza. É muito comum você dar o segundo endereço dele. Você vai falar do influenza H1N1, H3N2, né? São variantes, né, do vírus influenza, mutações, que acabam adotando comportamentos diferentes. E o vírus influenza ele é muito mais inflamatório do que esses outros que causam o resfriado. Então, quando a gente pega a gripe, né, é esperado que você vai ter esse desconforto respiratório alto também, né, desconforto na garganta, mas uma coisa mais sistêmica, pegando todo o corpo. Dores musculares, febre, mal-estar, dor de cabeça, algo que realmente pode trazer uma limitação para o seu dia a dia, não algo tão simples quanto o resfriado, né? E muitas vezes pode complicar, né? Todo mundo lembra aí da fase da H1N1, né?
influenza a H1N1. Então, o H1N1 ele ficou mais em evidência porque ele causava, e causa ainda hoje, né, um quadro mais exuberante nos pulmões, uma pneumonia viral com insuficiência respiratória e que pode levar a casos graves e à morte. E o influenza H1N1 ele ficou mais em evidência há cerca de 12 anos, 13 anos atrás, né, e de lá para cá foram feitas uma série de campanhas de vacina, né, para gripe, cobrindo essa mutação, e aí conseguiu-se controlar essa expressão dessa mutação. E aí depois, aí nos últimos anos, pintou uma outra, que é a H3N2, que foi falado com menos frequência, né? Mas também causa transtornos pulmonares de uma forma significativa na nossa sociedade. Agora, como nós temos já todo um esquema de vacinação voltado para o influenza, a cada ano essas vacinas são atualizadas e a gente acaba conseguindo controlar. Então, de uma maneira simples, a gente vai pensar no resfriado comum como algo que gera um desconforto alto. E o caso da gripe, né, o quadro da gripe, a gente vai pensar como algo mais sistêmico. Né? E a gripe, ela dura mais ou menos aí uma semana. Então, você tem esses sintomas iniciais mais leves, por volta do terceiro, quarto dia, vem uma onda mais inflamatória, que é quando a gente quer ficar de cama, quer ficar no sofá, assistindo TV, tomando um chazinho, não quer ir trabalhar. Né? E aí, depois de 2 dias, isso se resolve e você fica bem. Né? Isso é a expectativa da gripe. Algumas gripes complicam. Já a rinite ela pode ser de várias causas. Né? Então, você pode ter uma rinite alérgica, que muita gente sofre com isso. Né? Você pode ter uma rinite vasomotora, né? Em que quando ocorre uma variação de temperatura, as veias e artérias de dentro do nariz mudam de tamanho, né? Elas se ajustam e nessa mudança você pode secretar aquela coriza chata, né? Fica aquela água transparente que parece ser totalmente inocente, mas muitas vezes ela é cheia de substância inflamatória. E quanto mais tempo ela fica ali nas narinas, dentro da nasofaringe, ela gera mais inflamação. E aí vira uma bola de neve. Isso pode ocorrer também por vírus, tá? Pode ocorrer por algum produto que você tenha inalado que seja químico. Né? Então, às vezes, a gente vai limpar a nossa casa e você decide passar algum produto que tenha cloro num ambiente que não tem uma boa ventilação. Por exemplo, dentro do box do banheiro, com ele fechado. E aí você inala aquele produto, pode gerar uma rinite irritativa. Uma bronquite também é bem frequente nesses casos. Tá? E essa rinite, quando ela não se resolve, ela acumula essas secreções que pode servir de substrato para o crescimento de bactérias. E aí aquela coriza transparente, que parece totalmente inofensiva, fica esverdeada, amarelada, às vezes pode vir uma dor na face, né? Na fronte, ou atrás dos olhos, muito incômoda, em peso, e aí a gente já está falando da sinusite, que é quando essas secreções elas ficam acumuladas nas cavidades que ficam na nossa face e que ajudam o nariz a funcionar melhor. Né? O nariz e os seios da face, eles servem para filtrar e aquecer o ar que vão para os pulmões. E aí quando fica cheio de secreção ali, gera um desconforto danado. E aí nessa fase já precisa de alguns cuidados mais avançados, geralmente os antibióticos. Tá certo? Uhum. Deu para ficar claro? O que você acha? Deu sim. Foi ótimo porque o senhor pontuou tudo. E daí eu queria até que a doutora falasse um pouco da medicação, do tratamento, então, nesses casos, né? Às vezes aquele resfriadinho a gente toma, né, já uma vitamina C, o chazinho, né, como o doutor falou, e já começa a se sentir um pouco melhor. Em alguns outros casos, é necessário mesmo uma medicação, como a sinusite já é o antibiótico mesmo. Como a gestante vai tratar essa medicação? Como que ela vai, né, ser receitada, então, com uma medicação que não faça mal nem para ela nem para o bebê? Bom, hoje a gente já tem no nosso rol de medicações tratamento para sinusite, até para influenza, tudo medicações seguras nas gestações, né? Então, antivirais também que são seguros na gestação. Então, é,
A gente já tem tudo bem delimitado, depende muito da clínica da paciente, do exame físico que ela vai ter, que ela vai apresentar. Se for um quadro sugestivo de sinusite, a gente vai entrar com antibiótico específico para ela. Se a gente achar que é uma influenza, tipo HN1, a gente entra com um antiviral para ela também. E se ela não melhorar em 24, 48 horas, o quadro começar a piorar, a gente já tem que pensar que é alguma coisa mais sistêmica mesmo e às vezes cogitar até uma internação para fazer esse tratamento com medicações endovenosas. Mas a princípio, no geral, todas as pacientes evoluem bem com um tratamento com antibiótico via oral ou antiviral via oral também. Não é nada muito fora do comum do que quem não está gestante iria tomar. Certo. Doutor, aí o senhor falou um pouco dessas ites, também resfriado, da gripe, mas aí a gente tem hoje uma preocupação muito grande, né? Alguém espirra, a gente já fica, meu Deus, será que é coronavírus, né? Será que está com Covid? Então, já tem uma preocupação muito grande, porque os sintomas são bem semelhantes, né? Tem a questão da febre, dor no corpo, aquela sensação mesmo de gripe, de resfriado. Como conseguir, então, identificar, diferenciar? Porque também dá medo de ir para o hospital, você está, de repente, com resfriado, vai para o hospital, tem medo de ser contaminado lá também, então não quer ir. E aí, o que a gente faz, doutor? Olha, é realmente um momento difícil. E se você for para o hospital com esses sintomas, você vai ganhar um crachazinho assim, ó, suspeita de Covid, e vai ter que fazer o teste. Porque os sinais clínicos, eles não são suficientes para a gente dizer se há o vírus ou não. Então, a entrevista médica, ela é muito importante também. E a gente leva em conta os antecedentes recentes. Se você teve contato com alguém que teve Covid confirmada, né? Se você é uma pessoa de risco, né? E tem alguma questão que possa trazer uma complicação, por exemplo, é tabagista e já tem doença pulmonar, a asma está descontrolada e não melhora, a gente tem que levar em conta a possibilidade da infecção pelo coronavírus. Agora, um sintoma específico, a gente pode pensar mais o oposto. Quais são os sintomas que são mais clássicos da COVID, que hoje a gente conhece, né? Então, por exemplo, a perda de olfato que a COVID causa, ela é muito específica. Geralmente as pessoas que sentem a anosmia, que nós chamamos, né, que é aquela perda total do olfato, ela parece que cai uma ficha, né? Ela sente que está confirmado que é Covid, porque é algo que ela nunca sentiu na vida, né? Então, veja, uma rinite crônica pode fazer você perder o olfato, mas é bem diferente. É mais aguda a perda do olfato da Covid. A dor de cabeça que a Covid causa também é bem diferente de uma sinusite. É uma dor atrás dos olhos, de forte intensidade, chata, e ela vem junto com a prostração. Você sente vontade de ficar realmente deitado, fica sem energias, sem energia, sem forças, né, para dar sequência no seu dia a dia. Pode vir junto a perda do paladar, que é mais sugestiva também da COVID. Isso eu estou falando de sintomas iniciais. Agora, se você tiver só com uma dor de garganta, pode ter sido só o ar-condicionado que passou do ponto, mas pode ser também o SARS-CoV-2 iniciando a infecção, né? E aí a evolução dos dias é que vai mostrar realmente qual doença você está, né? E aí é o desafio do diagnóstico, porque daí nós vamos depender de testes. Não dá para fazer o diagnóstico simplesmente baseado nesse sintoma, né? E a evolução da COVID, né, como eu estava falando, ela é bem diferente das outras doenças. Então, ela pode começar com esses sintomas semelhantes, sintomas simples, que não chamam a atenção, que você subestima, acha que deve ser só um resfriadinho, algo que não é importante, mas com o passar dos dias começa o que nós chamamos de tempestade imunológica. E aí a reação inflamatória que o seu organismo passa a ter é tão intensa que realmente você fica prostrado, a pressão tende a ficar mais baixa, você fica com dificuldade para se alimentar, e aí por volta de uma semana,
8 dias do início dos sintomas, inicia-se a inflamação nos pulmões. Isso é o mais esperado. Algumas pessoas começam com esse quadro respiratório mais cedo, outras mais tardiamente, mas por volta de uma semana, esse começo de inflamação pulmonar ele se torna mais significativo e entre o sétimo, décimo segundo dia, ele pode se mostrar de uma forma mais grave. E aí sim, né, Hum. olhando uma pessoa com insuficiência respiratória, você tem certeza que isso não começou com um resfriado, que não foi só o uso do ar-condicionado. Mas esse primeiro estágio da doença, essas manifestações totalmente inespecíficas são desafiadoras. Às vezes pode vir uma diarreia, né? Esse é o quadro inicial. E aí realmente você não consegue distinguir o que é COVID e o que é uma alteração respiratória secundária à baixa umidade do ar. É difícil. Uhum. O senhor comentou até, doutor, que tem muitas pessoas que já começam com o sintoma de uma dor de garganta, né? Só que daí, com o passar dos dias, os outros sintomas começam a aparecer também. É, Quando que a pessoa pode ficar tranquila? Porque esse período parece que a gente tem realmente mais dor de garganta com mais frequência, né? Acorda já com a garganta mais irritada, dolorida, mas você chupa uma pastilha para a garganta e passa. É, Isso também te dá uma forma de medir, ó, tomou uma pastilha, melhorou, pode ficar tranquilo ou não, ainda assim tem que ficar atento. Ainda assim precisa ficar atento, viu? Porque a gente não pode subestimar algo que é transmissível, né? Então, você começa com uma dor de garganta, teve um dia isolado, no outro dia você está muito bem, a chance de ser Covid é muito baixa, porque geralmente ela tem uma escalada de sintomas, ela vai piorando. Mas ainda assim pode ser Covid, não dá para garantir que não seja, porque é um vírus que vai depender da atividade do vírus, da atividade do organismo, né, do indivíduo que está sendo infectado, e isso vai gerar uma manifestação clínica. Então, uma dor de garganta pode ser algo totalmente inocente, mas se você tem esse sintoma, evite o contato com outras pessoas, mantenha a distância, né? Evite ficar próximo daqueles que você ama, até que você tenha certeza de que não está com a Covid, né? Passou ali 1, 2 dias, você está muito bem, não sentiu mais nada, já pode ficar tranquilo. Agora, se você percebe que está tendo uma evolução dos sintomas, após o terceiro dia, do terceiro dia em diante, aliás, você já pode fazer um teste que é muito eficiente, que é o PCR-RT, né? É uma Uhum. pesquisa do vírus na sua nasofaringe. Esse exame é de certeza. Se ele vier positivo, está confirmada a COVID. Se ele vier negativo, ainda existe a possibilidade de ser COVID. E aí, se você está sintomático, mantenha os cuidados, converse com o médico e programe um novo teste ou um teste de outra natureza, mas para que tenha certeza desse diagnóstico. Mas é importante não subestimar esses sintomas. A gente fica preocupado com os assintomáticos, não é isso? A briga toda pela questão da aglomeração é essa. As pessoas estarem com o vírus transmitindo sem perceber que estão doentes. Agora, se nós percebemos algum sintoma respiratório, é obrigatório tomar mais cuidado. Obrigatório. Aí sim você não tem desculpa. Tem que ficar quietinho, isolado, para aguardar o desfecho desses sintomas, tá certo? Mas é lógico, se é um sintoma que você já tem, já sabe que tem rinite, né, e está com uma crise, aí você vai seguir o plano de contingência que o seu médico já te orientou. Muitas vezes é um antialérgico, um spray nasal, e aí você vai ter que ter esse equilíbrio em perceber que é uma manifestação da sua doença crônica, né? Às vezes, a piora da doença crônica vem pela COVID. E aí você vai ter que ficar atento aos outros sintomas que eu falei, né? Nem sempre é fácil perceber isso, tá? Se você tem uma doença crônica, uma rinite, a asma, né? Existe uma doença que se chama DPOC, que é a bronquite do fumante, né? O enfisema pulmonar, né? Se você tem essas doenças, né? São doenças crônicas, você consegue reconhecer como é o comportamento delas. Se você já vinha de algum tempo percebendo uma piora dos sintomas, falta de ar,
cansaço aos esforços, você deve procurar o seu médico. Esse é o momento. Procure o seu médico, faça o controle dessa doença crônica. Fique bem, aproveite essa oportunidade. Ainda não está tão frio, a temperatura começou a descer um pouco e ainda há muito tempo para você ficar controlado. Por quê? Se vier a Covid e você estiver controlado, a chance da doença complicar é muito baixa. Agora, se ela estiver descompensada, a chance de pior é certa, né? E é principalmente para você poder reconhecer que está com a Covid. Veja só, se eu sou um asmático e eu estou muito bem há anos com o meu tratamento e eu começo a ter sintomas agora, eu preciso pensar que pode ser Covid. Por que que Hum. piorou agora, se estava tudo bem? Agora, se eu sou um asmático, que eu não venho bem dos sintomas e eu continuo assim, não é Covid. Eu só continuo não bem controlado. Agora, se piora o meu controle, vem a dor de garganta, vem a perda de olfato, não tem jeito. Vai ter que excluir a possibilidade de ser Covid. Mesmo que seja outra coisa, vai ter que ficar afastado. Tudo Hum. bem? Doutora, e as gestantes que são, então, contaminadas, as gestantes. Eu sei que a maioria das gestantes toma muito cuidado, né? Redobra todos os cuidados, eh, tendo Covid ou não, né? Porque realmente a imunidade dá uma baixada, a gente fica mais suscetível a algumas coisas. Mas aquela que acaba contraindo, então, a Covid-19, como fica o quadro dessa gestante? O bebê também corre risco? Então, a gente tem uma meta para gestante, a maioria das gestantes vai evoluir como a maioria da população, com quadros leves. Então, o que tem se observado nos estudos é que a principal queixa da gestante acaba sendo a tosse seca, mas que todas acabam evoluindo bem. Mas a gente sempre pede para elas ficarem atentas a sinais de gravidade, como febre persistente, é, saturação. A gente sempre pede, recomenda as pacientes comprarem um oxímetro, aquele aparelhinho que põe no dedo para ver como é que está a saturação de oxigênio. E se algum sinal de gravidade tiver evidenciado como moderado ou grave, a gente recomenda a gestante ir para o hospital para ser avaliada pessoalmente. O que tem sido feito, pelo menos aqui, a recomendação que tem sido feita é que essa gestante seja acompanhada via telemedicina a cada 24, 48 horas, para a gente saber como é que está a evolução dos sintomas dela. Se ela passar do 10º dia sem sintomas, tudo, a gente recomenda que ela já pode sair do isolamento social. Se não, se ela ficar pior, essa gestante ela vai para a maternidade, vai ser internada e aí vai receber o suporte lá, né? A gente sempre fala que a saturação da gestante ela tem que ser sempre um pouco maior do que da população geral. Então, quanto para a população geral a gente recomenda uma saturação até 92%, para a gestante a gente recomenda 95%, justamente pensando na hipóxia do bebê também. Então, o comprometimento da mãe que pode acabar começar a prejudicar o bebê. Então, para a gestante, a gente sempre prefere, recomenda uma saturação acima de 95. Se der abaixo disso, a gente recomenda que realmente ela vá procurar um pronto atendimento, uma maternidade de referência para ela conseguir ter o suporte que ela precisa. E dentro da maternidade, a gente aí tem o escalonamento delas em relação à gravidade. Então, o catéter de O2, então a gente tem um limite para gestante que depois, que por mais que a gente aumente, a gente sabe que não vai surgir efeito. Então a gente já tem que partir para uma medicação, um suporte ventilatório mais agressivo. Então isso tudo, com o passar do tempo, a gente foi fazendo uma curva meio que no dia a dia, né? E aí hoje no final do mês passado, o Ministério da Saúde lançou realmente um manual que segue de orientação mesmo de como a gente deve conduzir cada caso, o leve, o moderado e o grave. Mas, a princípio, gestantes com sintomas leves, a gente tende a fazer um acompanhamento de perto, mas por via de telemedicina. Se a gente acha que
tem alguma coisa saindo fora da curva, a gente recomenda ela procurar o pronto atendimento. E a senhora percebeu nesse período de pandemia, né, 2020 e esse primeiro trimestre de 2021, uma contaminação grande de gestantes ou não? Essa contaminação nas gestantes acabou sendo algo bem isolado. No começo da pandemia, eu acho que todo mundo ficou com aquele medo excessivo, ficou realmente um isolamento maior. Então, o número de gestantes na maternidade onde eu trabalho realmente eram reduzidos. Hoje a gente já vê que é um número mais expressivo, nada comparado com a população geral, mas a gente já tem números bem maiores de gestantes contaminadas, né? Mas, a princípio, todas evoluem bem. A gente sempre só fica alerta realmente naquele entre o sétimo até o 12º dia, que realmente é o pico da fase inflamatória do Covid, para ver se que inevitavelmente pelo menos uns 10 a 15% a gente sabe que dessas gestantes vai evoluir de uma forma pior. Como a gente não sabe qual que vai ser essa população, a gente infere que sejam aquelas que têm algum fator de risco, como obesidade, pressão alta, diabetes, mas nem sempre é assim. Gestantes rígidas podem evoluir de uma forma pior, então a gente realmente acaba tendo uma sensação, ainda não tem números expressivos sobre isso, mas a gente, na sensação do dia a dia, que o número de gestantes realmente aumentou com o Covid. Mas isso também a gente não pode nem falar que foram as gestantes que aumentaram. A população, no geral, está sendo mais contaminada, né? Então, é só um reflexo. Doutor, em relação agora às vacinas, elas, né, já temos da gripe, e cada ano, né, eu não sei se cada ano, mas num período, nós temos já também uma modificação dessas vacinas, né? Não é mais só H1N1, H2N3, a gente já tem outras variações. Como fica agora a vacinação da Covid? Por exemplo, os idosos já foram vacinados, né, uma grande parte, com a vacina da Covid, contra a Covid. Mas daqui a pouco vai entrar a vacinação da gripe. Eles têm que tomar? E no nosso caso, que ainda não tomamos a vacina de Covid, tomamos a da gripe, e se chegar a nossa época, né, a data para tomarmos a da Covid, como que a gente faz? Tá certo. Olha, a vacina da Covid ela é prioridade agora, né? Então, os idosos que estão aí por receber a vacina da Covid devem priorizá-la, né? A maioria agora vai ser vacinada, né? Já está chegando próximo aos 65 anos. Então, a gente deve seguir nesse foco, né? Agora, a vacina da Covid, né? As vacinas que nós estamos trabalhando agora aqui na nossa região, no estado de São Paulo, elas são de 2 doses, né? E o ideal é que você mantenha o esquema delas como prioridade. Então, se eu tomei a primeira dose da vacina para Covid, eu devo esperar a segunda dose para então programar a minha vacina da gripe. E após 15 dias da segunda dose, você já está autorizado a fazer a vacina da gripe, né? Sem prejuízo de nenhuma delas, sem um risco maior de reação. Isso é seguro, tá? Se você não tem perspectiva no momento de receber a vacina contra a Covid, é melhor que você faça a vacina contra a gripe, né? E você pode manter esse mesmo intervalo a princípio. Realmente, quem é mais jovem, né, vai demorar um pouco mais. Então, deve focar nesse momento na vacina contra a gripe influenza, né? Existem algumas formas de você tomar essa vacina. Existe a da rede pública, né? E existem as vacinas de caráter privado, particulares, né? A vacina da rede pública, habitualmente, ela é a trivalente. Então, você tem 3 cepas, que foi aí algum ponto que você colocou, né? Você vai ter o influenza tipo B e vai ter o influenza tipo A, e geralmente vem 2 variantes, né? Geralmente H1N1 e uma segunda que complementa, né? E quando você toma essa vacina na rede privada, existe a opção
de você tomar a tetravalente, em que você adquire mais uma cepa para se proteger. Geralmente, essa quarta cepa, ela é uma cepa focada em proteção para aqueles que são viajantes. Geralmente é um tipo de cepa que está mais ativa no hemisfério norte. Então, aqueles que habitualmente precisam fazer viagens se beneficiam dessa vacina com 4 cepas. Se não, a de 3 cepas ela é suficiente. Como nesse momento as viagens, né, não existem, então essa trivalente é suficiente, tá? Uma dica importante em relação a essas vacinas e outras, né, de uma maneira geral, é você se preparar para a vacinação. Isso é pouco falado, mas quando você recebe a vacina, isso significa que é dado um gatilho para você produzir anticorpos, né? Então, o nosso sistema imune ele é estimulado através ali de partículas do vírus ou vírus inativado a reconhecê-lo e produzir anticorpos que vão ficar circulantes para te proteger e vão ensinar suas células a reconhecer esse vírus, né? Acontece que se você não estiver em boas condições para receber a vacina, a chance dela ser eficiente se torna menor, né? O que significa estar em plenas condições? É, por exemplo, você dormir bem uma noite antes e uma noite após a vacina, né? A gente sabe que se você não dormir bem uma noite antes ou uma noite após a vacina da gripe, por exemplo, você pode produzir 97% menos títulos de anticorpos com o vírus. E a sua sensação é de que você estará protegido, né? Mas na verdade pode não estar. Então, manter uma boa alimentação, dormir bem e ir de forma saudável receber a vacina é muito importante. Se você estiver doente, não tome a vacina. Até porque depois de você receber a vacina e não estando bem, qualquer sinal pode se tornar uma confusão. Por exemplo, você pode ter febre após a aplicação da vacina. E isso é uma reação vacinal possível. Mas se você já estiver doente, você vai ficar em dúvida do porquê você está febril. Ou se você tem algum outro tipo de reação, pode querer condenar a vacina, né, e dizer que a reação foi por conta dela. E não que isso seja um problema para os outros, mas pode virar um problema para você, porque no ano que vem vai ter vacinação de novo. E aí vai gerar dúvida: será que eu devo tomar de novo a vacina ou não? Então é muito importante que você vá tomar a vacina em boas condições. Priorize a de coronavírus, mas não deixe de tomar a da Covid se você é idoso. Se você é jovem, Hum. priorize agora a da vacina, a vacina da gripe, para você se proteger, né, dessa infecção que está no momento oportuno dela ocorrer. E para aqueles que têm alguma doença, alguma condição especial, ou para os mais idosos, vale lembrar que existem outras vacinas que ajudam a proteger, tá? Uma delas é contra a pneumonia. As pessoas com mais de 65 anos são candidatas a essas vacinas, tá? Existem também vacinas específicas para aqueles que são pneumopatas, né? Então é interessante que as pessoas consultem seus médicos, né? E recebam orientação para ter realmente uma proteção adequada. E aí eu não vou entrar no detalhe de cada vacina, porque são diversas, mas uma só eu queria lembrar, né, que é a dupla adulto, né? A dupla adulto, todo adulto deveria tomar a cada 10 anos. Ela protege contra difteria, tétano e uma bactéria que se chama pertussis, né? Ela causa coqueluche nas criancinhas, mas provoca bastante tosse nos adultos e às vezes abre portas aí para pneumonias. E é uma vacina que todos nós deveríamos tomar a cada 10 anos, mas a maioria se esquece. Então, vacina é importante. Não é só da Covid, Hum. é a da gripe, mas tem as outras também. Essa vacina que o senhor falou agora é aquela mais comum que a gente fala a vacina do tétano? Ou não? É outra vacina? É essa vacina. E a maioria dos adultos, quando pega a sua carteirinha, vê que a última vez que tomou foi quando tinha 15 anos, porque a mamãe levou. E depois ele não foi mais. Não foi aos 25, não foi aos 35. É bem frequente isso. Entendi. Doutor, e o senhor deu um outro alerta muito importante, né? Estar preparado para tomar essa vacina e também no pós-vacina.
é uma informação que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido. Até quando a gente toma a vacina no posto de saúde, eu também nunca ouvi, nunca falaram, olha, hoje se hidrate bem e descanse, se alimente bem. Eu nunca ouvi falar. Por isso que tem muita gente que reclama que depois que tomou a vacina que teve a gripe. É uma possibilidade, né? Agora tem que lembrar também que a vacina, ela não confere uma proteção para você não ter a doença, mas sim o objetivo é reduzir a gravidade. Isso vale para vacina da gripe e para vacina contra coronavírus, né? Então, pessoas vacinadas podem adquirir essas doenças. É diferente de algumas outras Hum, vacinas que a gente consegue uma proteção muito eficiente para sequer ser infectado. uhum. Doutora, vamos falar então da vacinação nas gestantes? Há uma preocupação, há um receio, algumas pessoas falam tem que tomar, outras pessoas, não tome. E aí, o que é indicado então, tanto na vacinação da gripe quanto da Covid-19? Bom, na gripe eu já falei no comecinho que deve se tomar, independente da idade gestacional, se está no começo, se está na final, sempre deve tomar a vacina da influenza. E a vacina do Covid, no começo ficou um receio de se devia vacinar gestante, se não devia, porque os estudos não foram feitos com elas. Mas todas as entidades médicas, o Colégio Americano, Europeu e agora recentemente a FEBRASGO, que é a Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, se lançaram nota que recomendam a vacinação da gestante sim contra o coronavírus, independente do tipo da vacina, que isso também estava se questionando, se podia usar qualquer uma, se não. Mas elas não entram como grupo prioritário para vacinação, né? Então, profissionais de saúde que estejam distantes vão se vacinar por serem de grupo de risco, né? Mas a gestação em si não caracteriza como um grupo de risco isolado. Mas a recomendação é sim vacinar gestantes e as mamães que estão amamentando também não tem contraindicação nenhuma. Então deve se vacinar todas e se chegar perto de tomar a vacina do corona, realmente esperar as duas doses e esperar 15 dias depois da segunda dose para poder tomar a da influenza. Se não, toma a influenza, espera 15 dias e toma do coronavírus. Como a maioria das gestantes a gente sabe que ainda vão demorar um pouco para se vacinar, então a gente recomenda que tome a da influenza, assim como tome todas as outras vacinas do cartão vacinal da gestante, que é a de difteria e tétano acelular, que é a partir de 20 semanas, né? E para aquelas que têm o tipo RH negativo, a imunoglobulina para evitar a isoimunização. Uhum. Bom, nós estamos chegando aí no nosso minutinho final do programa. Eu quero agradecer e também dar um tempinho para as considerações finais. Primeiro, então, agradeço o doutor João Carlos de Jesus, pneumologista, que trouxe várias informações para nós. Muito obrigada, doutora, as suas considerações. Muito obrigado, Priscila. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter outras oportunidades como essa. E a mensagem que eu deixo aí para os nossos ouvintes, telespectadores, é que fiquem atentos, continuem se cuidando. E aqueles que têm alguma doença crônica, respiratória, alérgica, procure seus médicos. Nessa fase do ano é importante que sejam feitas as reavaliações clínicas para prepará-los para os próximos meses, que a temperatura vai ficar mais baixa, outros vírus vão circular e o risco vai aumentar. Tá certo? Um grande abraço para todos. Eu que agradeço, senhor. Bom, também agradeço a participação da doutora Anne Caroline, que é ginecologista e trouxe para nós também vários alertas. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Priscila. E a recomendação, assim, para gestantes no geral é que, como a gente ainda está numa curva de aprendizado muito grande do coronavírus, para a gente não descuidar dos cuidados que a gente já sabe, de manter distanciamento social, usar máscara, usar álcool em gel, lavar sempre as mãos e não deixar de
pensar que os outros vírus também estão aí para a gente não descuidar como um todo. E nem ficar com medo de procurar ajuda quando você acha que realmente alguma coisa está errada. Porque o tratamento não pode ser retardado por conta disso. Não só pelo corona, mas como todas as outras doenças, né? Verdade. Muito obrigada, então, pela participação dos dois. Com certeza, um alerta para toda a sociedade, muita informação e instrução. Bom, o programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.